aqui no Ministério da Oração e Graça. Sejam todos muito bem-vindos, amém? O Senhor venha te dar um final de semana abençoado na sua presença. Nosso Deus é fiel a cumprir todas as promessas na nossa vida e o nosso Deus é um Deus de compromisso. Um Deus que é fiel na sua palavra e que abençoa a nossa vida, amém? Então, seja muito bem-vindo você que está aqui conosco na oração, no culto do meio-dia do Ministério da Oração e Graça. Tá? Sem perca de tempo, você pode abrir a sua Bíblia, a sua espada, em Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 1 em diante. Essa palavra falou muito forte no meu coração. Basta só ouvir. Nós vamos nos deleitar nesse capítulo 1 e aprender coisas tremendas com o Senhor. Nessa tarde de sexta-feira, mês de fevereiro, já está aí indo embora, hoje já é 24, hoje está completando um ano de guerra na Ucrânia, em que as pessoas estão morrendo, famílias tendo que se afastar dos seus lares, deixando por causa das bombas, dos mísseis, famílias indo aos países ali como a Polônia, a Europa toda ali, as famílias se refugiando por causa dessa guerra. É uma guerra que tudo está indicando que vai se prolongar, porque a gente não vê acordo de paz. O que a gente vê ali na ONU realmente são simbologias de países que realmente querem a paz, mas na verdade a gente sabe que a paz ela só pode vir por Putin abrir mão, ou Zelensky abrir mão, ou Estados Unidos abrir mão dessa guerra. É uma guerra de procuração, é uma guerra por território, é uma guerra por poder passando na frente do ser humano. Para essas pessoas que estão no poder, a vida não é importante. Elas querem alcançar os seus objetivos. E para isso, matam milhares de pessoas. Então hoje está completando um ano dessa guerra. A gente vê que o mundo está em guerra. E não é somente a guerra da Ucrânia. A gente vê que o Iêmen está em guerra, que a mídia não mostra muito. Alguns países aí do Congo, alguns países muçulmanos na África estão em guerra civil no mundo. Há muitas guerras em andamento no mundo, mas aqui está mais em eminência essa guerra da Ucrânia, que vai estar completando hoje um ano. E nós temos que orar por esse povo. E tudo, se essa guerra não parar, a gente vê a provocação de Putin quebrando o protocolo, das 5 Nações Unidas que tem o veto na ONU, quebrando o protocolo nuclear. Então estamos vivendo esses tempos difíceis, que tudo pode culminar numa terceira guerra mundial. Quando foi para acontecer a Primeira Guerra Mundial, teve uma pré-guerra. A Segunda Guerra Mundial teve também uma pré-guerra. E a maioria dos estudiosos estão apontando que essa guerra na Ucrânia possa ser um estopim para a Terceira Guerra Mundial. Os players, os jogadores, estão a cada dia mais se unindo. A China, que é um país ditador e comunista, está com a Rússia nisso. O Irã, aliado à China, à Rússia, são todos países que a gente percebe o Irã querendo ser protagonista no Oriente Médio, querendo invadir Israel, ameaçando a cada dia Israel. Então a gente vê que cada dia
o mundo está se culminando para a Terceira Guerra Mundial. E nós vamos aprender nessa palavra que felizes são aqueles que dão glória ao Senhor, que honram o Senhor no momento mais difícil da sua vida. O apóstolo João foi o homem inspirado por Deus para escrever o livro do Apocalipse. Aproveitando essa oportunidade que Deus está nos dando, a gente vai entrar agora no mês de março. A partir do dia 8, todas as quarta-feiras, nós vamos estar aqui passando o ensino do Apocalipse. Nós vamos fazer o panorama do Apocalipse. Já está aí nas redes sociais, a nossa mídia, você pode compartilhar. E a partir de março, 8 de março, se não me engano, dá uma quarta-feira, a gente vai começar o panorama do Apocalipse. É o livro que tem que ser estudado e pregado nesses últimos dias. Não devemos ter medo. Devemos apenas acreditar naquilo que está escrito na palavra do Senhor. Esse homem, apóstolo João, ele escreveu esse livro num momento difícil da igreja. O mundo estava passando também por um momento muito difícil, principalmente os cristãos do primeiro século. Esse livro tem 2000 anos, que ele vem sendo pregado de gerações a gerações. E a palavra de Deus não muda, ela permanece o ontem, hoje e sempre será eternamente. Esse homem, Apocalipse 1, Apocalipse quer dizer revelação. Só que foi o próprio texto, nós vamos ler o primeiro versículo e a gente vai perceber que foi o próprio Deus, o próprio Cristo, que visitou João em espírito para inspirar para que ele pudesse escrever esse livro. É Jesus Cristo falando com a sua igreja, tanto do primeiro século, as 7 igrejas da Ásia Menor, hoje que está aí no território da Turquia, como para os nossos dias. E o texto é bem claro a afirmar, versículo 1 de Apocalipse, revelação de quem? De Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos. Quem são esses servos? Tanto a igreja do primeiro século como a igreja hoje do mundo atual, porque todo cristão é servo de Cristo, é escravo de Cristo e trabalha para o reino de Cristo. Não se engane. Os acontecimentos que em breve devem se realizar, coisas que deveriam acontecer ainda na época do apóstolo João. Domiciano exilou o apóstolo João porque ele pregava Cristo ressuscitado. João foi preso porque Domiciano era o imperador. E Domiciano tinha o título, os Césares, como imperador, dono do mundo, que ele se via como um Deus. E João estava pregando que existia um Deus muito maior e poderoso do que Domiciano. E a ilha de Patmos, para onde ele exilou o apóstolo João, naquela época, era uma ilha separada. Hoje está aí na costa da Turquia, na costa oeste, mas é uma ilha que faz parte das 12 ilhas da Grécia. Hoje, um dos lugares mais visitados aí na ilha de Patmos, justamente é a caverna do Apocalipse. É o mosteiro do apóstolo João, ali onde Deus deu a revelação para ele. Não foi no momento de alegria, foi no momento em que Domiciano queria calar o evangelho, queria calar o grande homem de Deus, o grande servo do Senhor, chamado João, o apóstolo João. Para Domiciano, João, afastado do império, das filosofias, das ideologias, para ele estava encerrado essa questão de se pregar Jesus Cristo ressuscitado no primeiro século. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa.
os poderes do mundo nunca puderam ultrapassar os propósitos do Senhor nessa terra. Quando você olha para o Egito, quem foi que Deus levantou lá no Egito? José. Quem foi que Deus levantou ali na corte de Nabucodonosor, dos medos, dos gregos? Daniel. Quem foi que Deus levantou na época do Império Romano? Jesus Cristo. Não interessa as ideologias do mundo querer bater na igreja do Senhor, que não vai conseguir. Porque aqueles que Deus chamou para fazer a diferença nesse mundo de crime, de trevas, que a da Selma falou aqui, a missionária da Selma pregou aqui, não vão sobressair sobre a igreja. A igreja ela pode ser perseguida, está sendo perseguida hoje aí nos países da janela 1040, na China, na Coreia do Norte, muitos países africanos, muitos países aí no Oriente Médio. A gente sabe que os cristãos estão morrendo, estão sendo perseguidos, mas não abrem mão, assim como Pedro não abriu, assim como Paulo não abriu, assim como José não abriu, assim como Moisés não abriu. E o verdadeiro cristão, ele não abre mão daquilo que ele acredita e da fé que ele processa. Por quê? Porque essa revelação, essa palavra, não é de homens, ela foi inspirada por Deus, é sobrenatural. Por isso que ele começa o texto no versículo 1, dizendo que a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar e que por intermédio do seu anjo expressou a seu servo João. Versículo 2, o qual comprovou tudo o que viu, a visão que Deus deu para ele na ilha de Patmos. Quando Domiciano pensava que tinha calado o apóstolo João, porque ele tentou matar João muitas vezes, mas não conseguiu. Vamos exilar esse homem que vivia pregando essa ideologia aqui no Império Romano, vamos afastar ele daqui. E foi naquele momento que o apóstolo João está exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu. Foi lá que Deus revelou o livro dos livros para ele. Essa revelação profunda. E João está dizendo qual comprovou, porque ele viu. Ele foi arrebatado em espírito. Essa visão é muito profunda que Deus deu a esse homem. Por isso que hoje é um dos lugares mais visitados aí dessas ilhas gregas no oeste da atual Turquia. Glória a Deus. Milhares de pessoas vão lá só para ver, para comprovar se realmente é verdade. E é verdade. Está lá como testemunho para todas as gerações que a palavra de Deus é a verdade. Aleluia, Deus. Com o qual, o versículo 2, comprovou tudo o que viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Por quê? Porque João era o discípulo amado de Jesus. João andou com Jesus. João viu coisas que ninguém viu nessa terra. João tinha uma intimidade muito forte com o seu Senhor. Glória a Deus. E aqui ele está testemunhando, deixando o seu legado, que a palavra de Deus, que o que ele viu é testemunho para toda essa humanidade incrédula que não quer acreditar na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 3 vem uma promessa para quem acredita na palavra de Deus. No versículo 3 vem uma promessa forte para todos aqueles que amam o Senhor.
A missionária falou uma coisa aqui muito interessante, que nós temos que ler a palavra de Deus. E quando você lê, Deus, Ele te consola. Quando você lê, Deus, Ele te exorta. Ele te edifica a tua vida. Como é que uma pessoa consegue viver sem ler a palavra de Deus? Queridos, não vou te enganar. Se você é um cristão, você tem que ler a Bíblia. Ah, pastor, eu não entendo. Então procure uma igreja, procure o seu pastor para ele te ensinar. Procure uma pessoa para te ensinar se você não entende. Tudo é por esforço. Hoje tem internet para você pesquisar e descobrir a verdade. Olha a promessa para quem lê a Bíblia. Se você é um cristão, você tem que ler a Bíblia todos os dias, pelo menos uns 2 versículos. Os livros poéticos de Salmos. Vou te dar dica aqui, comece pelos livros pequenos. Aleluia. Tiago, Efésios, Gálatas, Filipenses, 1ª, 2ª, João, 1ª, 2ª Pedro, livros pequenos, para você pegar o hábito da leitura da palavra de Deus. Depois você vai para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí lê o livro de Atos, aí você vai pegando o hábito da leitura. Aí depois você vai para a antiga aliança. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aí você vai encarar os livros maiores da Bíblia. É uma dica aqui para você que quer começar a ler a palavra de Deus. Amém? Então vamos na promessa no versículo 3. Bem-aventurados. Olha, isso é promessa. Os que leem, bem como os que ouvem, porque é pelo ouvir a palavra de Deus. Você que está ouvindo essa palavra, se você crê, Deus está te abençoando nessa tarde. É muito simples o texto. Bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia, porque é um livro profético, o livro de Apocalipse. É um livro de revelação, tem símbolos. E você precisa conhecer os símbolos, as figuras e a literalidade do texto. Olha só o que Deus está nos falando e nos entregando para aqueles que leem esse livro, para aqueles que buscam a leitura diária. Bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e vem a condicional e obedecem às orientações que nelas estão o quê? Escritas, porque a Bíblia é a nossa regra de fé para a nossa vida. É o maior livro de todos os tempos, é a palavra de Deus. É ela que temos que seguir, por isso que a igreja é perseguida. Porque esse livro é que ele cobra a nossa obediência. Ele cobra o nosso pecado, as coisas erradas que fazemos. Deus cobra da gente para que possamos melhorar diante da sua presença e se tornar cada dia mais pessoas melhores na presença do Senhor e para a sociedade, dando testemunho. E obedece às orientações que nela estão escritas. Por quanto tempo desses eventos estão às portas? Coisas que iam acontecer ainda na época do apóstolo João. O livro de Apocalipse, ele é um livro que aconteceu, muitas profecias foram realizadas e comprovadas na época do primeiro século. No presente de João e hoje, muitas coisas estão acontecendo no decorrer da história e também para o futuro está se cumprindo, que é o fechamento do livro Apocalipse 21 e 22, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a essa terra.
Ele vai restaurar, o capítulo 21 diz, todas as coisas, Ele vai fazer novas, todas as coisas dessa terra, para que possamos estar com o Senhor para todo sempre e amém. E no versículo 4 ao 8, é só uma reflexão, ele vai dar a saudação às igrejas da época, às 7 igrejas do Apocalipse. Por quê? Porque Deus não deixa ninguém enganado. Ele sabia as igrejas, os anjos das igrejas, aqueles que estavam trabalhando, fazendo certo, e aqueles que estavam vacilando e fazendo coisas erradas, porque de Deus ninguém zomba, ninguém esconde nada. Não tem nada oculto aos olhos de Deus. E o Senhor vai mandar essa saudação, vai chamar a atenção da igreja. Eu espero que você não perca esse estudo conosco. Vai começar dia 3 de março, toda quarta-feira. Eu vou estar aqui no telão. Você que quer aprender sobre mais esse livro, nós vamos estar aqui entregando para você o panorama do Apocalipse e você vai entender todos os símbolos. Você vai entender as figuras, o que é que significa. Não perca, amém? Então vamos lá, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, hoje na atual Turquia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é Jesus Cristo, que é, que era e que há de vir no futuro para arrebatar a sua igreja. E da parte do sepulcro, sétuplo, é sétimo espírito. Sétuplo, aqui nessa versão King James, é o sétimo espírito que assiste diante do seu trono. São os 7 espíritos de Deus. Versículo 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Jesus Cristo é a maior testemunha fiel que já existiu nessa terra, porque Ele não cometeu erros, Ele não cometeu pecado, Ele é o maior exemplo de vida, Ele é o maior que tudo que você possa imaginar. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 3 que tudo foi colocado debaixo dos seus pés. E de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Por que o primogênito dentre os mortos? Porque só Ele morreu e ressuscitou. Aleluia. Você não pode morrer e ressuscitar, você não tem esse poder. O único que morreu e ressuscitou foi o próprio Deus. Foi o Filho que morreu. Ele morreu e ressuscitou. Diferente da ressurreição de Lázaro. Diferente da ressurreição do filho da viúva de Naim. Diferente da filha do sacerdote. Por quê? Porque tanto o filho da viúva de Naim, como Lázaro, e também a menina Talita Cumi, levanta-te, a filha de Jairo, ele ressuscitou para mostrar a glória dele, que ele era Deus, mas essas pessoas voltaram a morrer e não ressuscitaram mais, só vão ressuscitar na ressurreição do último dia. Ele não. Ele é o primogênito, ele é o primeiro, porque ele morreu e ressuscitou, porque só ele tem poder de dar vida e tirar a vida. Ficou claro para você agora o texto? Vai ficar mais claro se você vir estudar aqui conosco o Apocalipse a partir de março. Repetindo o versículo 5. De Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, porque Ele é o maior, o primogênito dentre os mortos, porque Ele é o maior, e o soberano, olha, dos reis da terra. Não tem. Pode tentar e fazer o que quiserem contra a igreja. Estou falando da igreja verdadeira, não de pastor bandido e pilantra que tem por aí vendendo o evangelho. Eu estou falando de verdadeiros cristãos. Tem muitos pastores sérios nesse país que oram por esse país, por essa nação, que ensinam na sua igreja,
que dão bom testemunho, mas a maioria realmente não vale nada, estão manchando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele que nos ama, Deus nos ama, e mediante seu sangue lá derramado na cruz do Calvário, não foi eu, não foi você que foi para lá. Foi o sangue dele que verteu lá. Ele lembra que é a igreja. Ei, quem foi para lá? Quem furaram aqui no lado? Cortaram todo o corpo dele, dilaceraram o corpo dele. Ele foi para lá como um malfeitor. Ele foi para lá aos olhos do Império Romano como um revolucionário que queria ser maior que César. Mas só que ele é o soberano rei dessa terra. Por isso que ele ressuscitou. Está no trono da sua glória, intercedendo pelos fiéis dessa terra. Ele que nos ama mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Aleluia. É o sangue de Jesus, é a presença de Jesus, é uma vida separada, santificada, que nos purifica de todo mal, de toda maldade. Uma pessoa purificada e lavada pelo sangue de Jesus, ela não bebe mais, ela não se prostitui mais, ela já entendeu que a vida dela pertence a Deus, a Cristo, e ela passa a servir o reino com amor, com responsabilidade, exercendo o ministério que Deus colocou na sua mão, não olhando para o homem, mas olhando para o Senhor, e o lugar onde Deus levantou ele, lá ele tem que honrar o pastor. O ministério é a igreja que ele congrega. Enquanto as pessoas não entenderem isso, ficar pulando de galho em galho, a vida delas vão ser de alto e baixo no reino do Senhor. E no versículo 6, olha o que a profecia diz. É o próprio Cristo falando, alertando a igreja fiel, a igreja que é comprada e remida por seu sangue, a igreja que vai no supermercado, numa taberna, compra e paga, não é vilhaca. É uma igreja que dá testemunho, que a pessoa tem o prazer de chamar o pastor para ir lá visitar a sua casa, porque o pastor dá testemunho, o servo dá testemunho do Evangelho, e as pessoas percebem pelos seus frutos, pelas suas atitudes. E nos constituiu o próprio Cristo, reino e sacerdote para servir a quem? A mim? Você só vai servir o seu pastor, respeitar o seu pastor, se você honrar a Deus. E nos constituiu reinos e sacerdote para servir a Deus e seu Pai, a Ele, portanto, assim seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse privilégio só era para os sacerdotes na antiga aliança. Uma vez por ano ele ia no Santo dos Santos fazer a expiação pelos pecados do povo de Israel. E hoje é o sangue de Cristo que nos lava de todo o pecado. Aleluia, Deus. Só basta você crer nele. Só basta você entregar a sua vida para ele e ter o encontro verdadeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 7, a promessa da sua vinda. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Você queira ou não queira acreditar. A profecia diz, isso está no futuro próximo, porque os sinais estão aí na cara de todo mundo. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Aqueles que não creram nele, aqueles que brincaram de ser crentes, aqueles que blasfemam o seu nome,
Nesse dia, a gente vai aprender nesse livro que as pessoas vão se esconder nas cavernas, querendo a morte, mas a morte não vai encontrar. A pessoa não vai conseguir morrer. Que serão dias da ira do Cordeiro. Quando ele tocar a 7ª trombeta, meu irmão, todo olho verá. Então o arrebatamento aqui ele não será secreto. O arrebatamento secreto não é bíblico. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo aquele que os traspassaram lá na cruz do Calvário, aquele soldado romano que furou ele aqui. O seu povo todo que furou ele aqui, que não creu nele, que acusaram ele lá perante o Sinédrio. Em Zacarias 12:14 diz que nesse dia eles vão reconhecer o povo de Deus, nessa vinda dele. Eles vão reconhecer aquilo que eles falaram para ele quando ele estava lá na cruz. Se tu é o Messias, desce daí. A Bíblia diz em Zacarias 14 que nesse dia vai ser um chororô em Jerusalém, porque ele vem com as nuvens do céu. Ele vai fazer ressuscitar todas essas pessoas para olhar para ele e chorar amargamente, porque não creram na manifestação dele quando ele veio a primeira vez. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo aqueles que os traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Todas as nações dessa terra se lamentarão por causa dele. Hoje as pessoas estão batendo nele. Hoje as pessoas estão se afastando dele. Hoje as pessoas estão casando-se, dando-se em casamento. Dias de Noé, dias de Ló. A gente está vivendo, só não vê que não quer. Pandemia, guerra, violência. A gente viu o que aconteceu no nosso país. E cada dia mais as contrações das dores de parto vão se apertar. E aí, como é que vai ser? Em Mateus 24, Deus disse: se ele não abreviasse aquele dia, ninguém se salvaria. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Que o mundo não vai melhorar. Que o mundo não vai melhorar. Mas a gente vai aprender no capítulo 3 que ele guardará a sua igreja de todo mal que virá sobre essa terra, porque ele é fiel. E todas as tribos da terra, todas as nações da terra, trazendo para os nossos dias, se lamentarão por causa dele. Os esquerdistas, os marxistas, os ateus, aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que escrevem os seus livros batendo na igreja, levando um monte de pessoas aí para o inferno, quais, querendo, com sua ideologia, implantar o seu sistema. Isso vem desde lá de trás, desde Nimrod. E quando chega em Alexandre o Grande, o que era que Alexandre o Grande fazia? Ele subjugava as nações e implantava a sua ideologia. É isso que a gente vê hoje no mundo. Só que a igreja sempre venceu todas as ideologias. O povo de Deus está lá na terra. Está lá em Jerusalém, se protegendo dos seus inimigos. Está lá a promessa. Esse povo Deus espalhou por todas as nações, está lá. Nem o império, nem o ditador conseguiu destruir o povo de Deus. Hitler não conseguiu, Mussolini não conseguiu. Não é você e eu que vai conseguir destruir hoje a igreja e o povo de Deus. O povo de Deus hoje é constituído de judeus e a igreja.
A igreja hoje é co-herdeira das promessas de Deus. Nós somos o Israel espiritual de Deus. No versículo 8 ele vai dizer quem ele é. Isso foi Cristo que revelou ao profeta, ao apóstolo João. Não deixa de ser um profeta. Eu sou o Alfa e o Ômega, usando aqui o alfabeto grego. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o Alfa. E o Ômega é a última letra. Porque aqui ele está escrevendo para um público grego, porque a Bíblia foi escrita na língua grega. Eu sou o Alfa e o Ômega. Deixa eu recusar aqui essa ligação. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus. Aquele que é, ele sempre será. Aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso Deus dessa terra. Então não tem para ninguém. Jesus Cristo é um ontem, hoje e sempre será eternamente. Ele se faz no passado, no presente e no futuro. Para ele não tem tempo, ele é atemporal. Tudo subsiste dentro dele, tudo está dentro dele, do grande e poderoso Deus. E agora, a parte mais emocionante desse capítulo 1 que eu acho. Jesus aparece e revela a João as coisas que hão de acontecer para os seus dias e para os nossos dias que estão acontecendo. Sabe por que eu acho muito interessante a partir do versículo 9? É que esse livro, a maioria dos eruditos dizem que ele foi escrito no Apocalipse do ano 81, alguns dizem de 95 ou 96, é por aí a época, a data precisa ninguém sabe. Foi no governo de Domiciano, de 95 a 96, ou de 81 até 100. Aí é a data no primeiro século que esse livro foi escrito. Aproximadamente uns 40 anos sem João ver Jesus Cristo da maneira que ele viu. E a Bíblia diz que João era o discípulo amado. João não apenas escreveu o Apocalipse, como também escreveu o Evangelho de João e as cartas doutrinárias, 1ª e 2ª João. Apocalipse, o Evangelho e as 3 cartas. 5 livros no total o João escreveu. Deixou a sua marca, o seu legado para a igreja de todos os tempos. Versículo 9 ele vai expressar: eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, porque a igreja aqui estava sendo perseguida e Domiciano mandou ele para a ilha de Patmos para calar essa voz forte. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus que ele foi para lá. Porque ele pregava a verdade e as pessoas perseguiam ele, por isso que ele foi parar lá. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele pregava a palavra, Deus usava ele poderosamente e dava testemunho. E isso impactava todo mundo no século I. Porque os imperadores mandavam os cristãos para grandes arenas, os coliseus. Ali na Cesareia Marítima, eu estava estudando ontem. Os romanos eram impactados porque na hora que os imperadores, que eram vistos como Deus, mandavam as pessoas para a arena, os coliseus, elas todas se reuniam, cada um pegava na mão um do outro, como um círculo,
Lá eles soltavam as feras, eles ficavam louvando a Deus e glorificando a Deus. Muitas pessoas no Império Romano se converteram por causa do testemunho dessas pessoas. Entregaram a sua vida louvando a Deus e glorificando a Deus, olhando para o céu. E isso impactava a vida das pessoas, porque viviam uma vida de idolatria pesada. E aquilo chamava a atenção. Como é que essas pessoas não fizeram nada, morreram alegres por causa de Jesus Cristo? Aleluia, Deus. Versículo 10. E no dia do Senhor, olha, isso é muito importante, que Deus arrebatou ele para o final dos dias, mostrou para ele tudo o que ia acontecer. Achei-me exaltado no espírito. Deus adormeceu ele, é como se o corpo dele saísse, Deus levasse ele e mostrasse o futuro para ele. Isso é um mistério muito grande. É por isso que muitas pessoas que hoje visitam ali a ilha de Patmos, aonde João escreveu o Apocalipse, a caverna do Apocalipse, tem muitas pessoas que quando chegam lá sentem a presença, é uma coisa diferente. Até hoje, meu irmão, é um dos lugares mais visitados no mundo. Será que causou impacto? E no dia do Senhor achei-me exaltado no espírito, aqui fervoroso, numa unção, numa entrega no sobrenatural com Deus. Quando ouvi atrás de mim uma voz forte, fazia tempo que ele não tinha essa intimidade com Deus. Fazia tempo que ele não via o seu mestre, seu Deus, seu amigo Jesus Cristo. Quando ouvi atrás de mim uma voz forte, com um som de trombeta, isso quer dizer o poder de Deus, o poder da glória de Deus, desse momento tão íntimo com Deus. Quantas pessoas perderam as suas intimidades com o Senhor Jesus Cristo? Versículo 11, que dizia: escreve um livro. Naquele tempo não tinha o livro como hoje a gente tem. Era escrito em pergaminho, em rolos. A gente vai ver isso no nosso estudo. Escreve um livro que vês e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escreve a cada uma delas, que eu quero tratar em cada anjo que estão comandando a minha igreja. Porque quem comanda a igreja é Cristo, não sou eu sou o pastor que ele colocou aqui. É através da minha vida, dos ensinos que ele coloca dentro de mim, que eu pego e transmito para você que está nos assistindo. Voltei-me, no versículo 12, para observar quem falava comigo, e voltando-se, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, versículo 13, semelhante a alguém, a um ser humano vestido de uma longa túnica que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Uma visão muito profunda do trono de Deus, da glória de Deus. É uma glória, é uma coisa muito linda, é uma coisa muito especial que o apóstolo aqui está vivendo com Deus. Não há prisão, não se esqueça que João está preso. Versículo 14, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. Essa revelação também Daniel teve em seu livro. Daniel, a gente já passou aqui o estudo sobre os 12 capítulos do livro de Daniel. Está aí no YouTube, você pode pesquisar nosso canal Escatologia Pura, que você vai encontrar esse estudo por aí. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos, versículo 14, como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como chama de fogo.
por causa da glória, aquele fogo especial de Deus que não queima, mas que acalenta a nossa alma, que purifica os nossos pecados, que alegra a nossa alma, nos constrange. Versículo 15: seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Aqui João, ele viaja, ele não consegue descrever as coisas tão lindas que ele viu. Por isso que ele está falando aqui, figura de linguagem, para expressar a imensidão do poder e da glória que ele viu. Versículo 16: tinha em sua mão direita 7, vou virar aqui a página, 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Isso é a palavra de Deus. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Que coisa linda! Versículo 17: assim que o admirei, caí a seus pés como se tivesse morto por causa da glória, do impacto. Todos os profetas, Ezequiel, Daniel, Isaías, quando forem impactados pela glória de Deus, é muito poder. Nós somos pecadores, somos limitados. Por isso que João cai. Olha que João tem uma unção muito grande. Deus encheu ele de poder e autoridade no dia de Pentecostes com seus discípulos. Mas mesmo assim o impacto da glória de Deus é tão forte aqui que ele cai como um morto, desmaiado praticamente. E é um dos versículos mais lindos que tem nesse capítulo 1. Olha o que acontece, sobrenatural. Versículo 17, vou repetir. Assim que o admirei, caí a seus pés como se tivesse morto por causa da glória, do impacto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim. Que coisa maravilhosa. E disse: não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último dessa terra. E o próprio Cristo foi lá e levantou ele, encheu ele de unção, de autoridade. Levantou o seu apóstolo. E o Senhor vai dizer para João, que coisa maravilhosa. João, quando ele vê essas coisas aqui, ele chora muito no capítulo 5, a Bíblia diz. Ele chora muito porque é uma viagem espiritual, é um sobrenatural aqui, coisas tremendas, gente. Isso é sobrenatural, só para quem crê mesmo. Versículo 18, ele vai dizer: eu sou o que vive, confirmando para João que é ele. Estive morto, porque ele morreu e ressuscitou, primogênito dos mortos. Mas eis que estou vivo por toda a eternidade. Eu possuo as chaves da morte e do inferno, mas no original, as chaves da morte do Hades. Hades é o mundo dos mortos. Deus está acima da morte. Deus está acima dos principados. Ele está acima de tudo, queridos irmãos, queridas irmãs. Versículo 19, a gente já está encerrando, vai até o 20. Portanto, ele vai dizer para João de toda a revelação. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, João. Escreve no rolo. Escreve porque não quero deixar dúvida nenhuma do que está acontecendo com as igrejas do primeiro século e com as igrejas atuais no mundo e no Brasil. Portanto, escreve sobre tudo que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, à época do apóstolo João, como aqueles que sucederão depois dessas coisas que vêm se desenrolando no decorrer da história da humanidade. E no futuro vem
a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 20, ele vai explicar o mistério. Este é o mistério das 7 estrelas. Ele vai dizer o que é as 7 estrelas. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os candelabros são as 7 igrejas do Apocalipse. E a partir do capítulo 2, a gente só vai ver agora, lá pelo dia 8, se Deus quiser, daqui com 2 semanas, nós vamos estar no panorama do Apocalipse para você aprender e ser tremendamente abençoado pela palavra do Senhor. Hoje a gente expôs esse capítulo 1 para que Deus venha nos abençoar. Se você crer nessa palavra, nessa profecia, hoje Deus está te abençoando. Aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra desta profecia 1:3 do Apocalipse, aqueles que obedecem serão tremendamente abençoados por Deus. Fecha teus olhos que eu vou orar e a gente já está encerrando esse culto para a glória do nosso Deus. Maravilhoso Deus, eu te louvo nessa tarde por essa oportunidade de pregar Apocalipse, um livro profético de revelação para os nossos dias, com um cumprimento de profecias aqui nessa tarde para edificação do teu povo, Senhor. Levanta a tua mão, você que está na sua casa, você que está aqui, que o Senhor te abençoe grandemente, abençoe a tua família, os teus sonhos, os teus projetos. Você que ficou até agora aqui conosco, sendo alimentado pela palavra de Deus, eu profetizo sobre a tua vida. Se tu crê, Deus nessa tarde está abrindo portas espirituais, portas materiais, bênçãos espirituais e materiais para a tua vida, para a tua jornada. Tenha um encontro verdadeiro com o Senhor. Leia a Bíblia, ore, se consagre, se separe desse mundo turbulento pelo pecado, pela ganância, pelo ódio. E que o Senhor da Bíblia, e que o Senhor da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, venha nos dar um final de semana abençoado para todos nós. E que o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre. E você pode dar um amém. Amém. Compartilhe essa live para que chegue a muitos corações. Você pode compartilhar com a sua família, com um amigo. Também vai estar no meu canal Escatologia Pura. Você pode se inscrever lá. Também mandar para muitas pessoas que precisam dessa palavra, que precisam desse renovo espiritual. Assim como Deus, no momento mais difícil da vida de João, exilado, preso na ilha de Patmos, Deus se revelou para ele. Deus se revela para a gente no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de tribulação. A gente não perde a fé nele, ele entra com o sobrenatural e mostra a glória dele sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, e as bênçãos do Senhor venha sobre cada um de nós nessa tarde. Muito obrigado. Sexta-feira a gente vai estar aqui. Todas as sextas-feiras nós estamos aqui presencial e online no nosso culto do meio-dia. Você é o nosso convidado todo especial a participar conosco na sexta, quarta-feira, nosso culto de ensino 19 horas e no domingo 18 horas o grande culto da família. E dia 5 de março, nossa Santa Ceia e consagração pela manhã, das 9 às 10 aqui no nosso ministério, com um café abençoado e um estudo forte para a edificação do corpo de Cristo. Muito obrigado, um final de semana abençoado a todos vocês e que o Senhor te abençoe grandemente. Tchau, Pai.